Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos direto ao ponto. Entramos num nível estratégico da nossa caminhada espiritual, onde Santo Afonso nos obriga a encarar a verdade. As três coisas que vamos dizer hoje e vamos comentar são as seguintes: os números dos pecados, o valor infinito da graça e a loucura do pecador. Todos esses três são um verdadeiro diagnóstico executivo da nossa alma. É hora de conversar sério, é hora de abordar cada um desses assuntos. Vamos primeiro falar sobre os números dos pecados. É um risco que ninguém quer enxergar. E Santo Afonso abre essa consideração com um ponto de choque. Deus é paciente, mas não para sempre. A Escritura diz que Deus conta todas as nossas culpas. E quando a conta fecha, quando o número determinado de oportunidades se esgota, vem o juízo. Existe, meus senhores, meus irmãos, uma linha vermelha invisível que só Deus enxerga. Cruzou essa linha? Não tem projeto de recuperação, não tem prorrogação de prazo. A janela da oportunidade se fecha. E Santo Afonso é claro, citando múltiplos padres da igreja, e ele afirma que Deus determina o número de pecados que está disposto a perdoar. Qual que é o impacto disso nas nossas vidas? Muitos receberam menos chances que você. Muitos estavam com menos culpas que você. E mesmo assim estão no inferno. Meus irmãos, o que impede que essa próxima queda seja exatamente a última? Portanto, meus senhores, meus irmãos, não vamos deixar que o pecado nos consuma. Não vamos tentar passar essa linha vermelha que só Deus enxerga, mas não vamos nos arriscar a cruzar essa linha vermelha. O texto nos fala do perigo real quando Deus nos abandona. O texto nos mostra casos bíblicos concretos. Saul perdido pela reincidência, Baltazar condenado da mesma noite que pecou, crianças que, segundo tradições antigas, morreram no primeiro pecado. Qual que é a lição que nós trazemos para a nossa vida de hoje? O risco não está na queda, o risco está na reincidência. O perigo não é o pecado que você já sabe que cometeu, o perigo é o próximo. Santo Afonso pergunta diretamente a nós: e você, sente o corte? Quem te garante que Deus te perdoará novamente? Se você não experimentaria uma comida suspeita, se não entraria numa estrada onde há risco de morte, por que se arriscar a alma por um prazer de segundos? É irracional, é contra qualquer lógica, é suicídio espiritual. Mas existe um bem inefável da graça, a riqueza que o mundo não entende. Agora, Santo Afonso vira a mesa. Depois de mostrar todo o risco que eu te falei, ele mostra o prêmio. E aqui o tom muda. A graça não é apenas um estado espiritual. É, segundo os santos padres, o maior ativo que uma criatura pode possuir. Com a graça, você é amigo de Deus. Com a graça, você é filho de Deus. Com a graça, você é esposa de Cristo. Com a graça, seu corpo é templo do Espírito Santo. Sua alma em graça é tão bela que, segundo a Santa Brígida, ninguém suportaria ver
sem morrer de alegria. E é justamente isso que estamos falando. A graça é o maior indicador da vida humana. É o único marcador que define sucesso eterno. Todos os outros indicadores são acessórios, mas sem ela, sem a graça, perde-se tudo. Zero absoluto em todos os méritos acumulados. A alma deixa de ser propriedade de Deus e passa a ser propriedade do inimigo. E Santo Afonso é matemático. Um único pecado mortal elimina todos os méritos de uma vida inteira. E a vida do pecador? Qual seria louca essa vida? Aí agora vem a parte mais dura. Santo Afonso diz que se neste mundo houvesse sanidade literal, existiriam 2 hospitais psiquiátricos. Um para quem não tem fé e outro para quem tem fé, mas vive em pecado. Porque isso é loucura. É uma gestão de risco completamente irracional. O pecador, ele dá valor ao que acaba, despreza o que é eterno, troca Deus por fumaça, troca o céu por sensações aqui na terra, troca a eternidade por algum instante. E pior, acredita que está sendo esperto. Mas virá o dia e todos os pecadores que não se arrependeram e estarão no inferno e dirão, com base na própria Escritura: nós é que fomos loucos, eles os santos que eram sábios. Por isso, Santo Afonso nos convida à conversão, ao ponto decisório da nossa vida. E agora é hora de decisão, sendo direto, firme, direto ao ponto, o mais objetivo possível. Nenhuma nova queda será só mais uma. Cada pecado pode ser o último permitido. A conversão adiada é um risco existencial. Viver em graça é o único plano que é sustentável. Agora peço que vocês olhem para Deus e façam a sua escolha entre o pecado ou para Deus. Vamos para a nossa oração final. Senhor meu Deus, arrependo profundamente de todas as vezes em que busquei da vossa misericórdia. Conceda-me a graça de nunca mais jogar o risco eterno. Amo-vos, Senhor. Quero a vossa graça acima de tudo. Quero viver como filho, como amigo, como templo vosso. Maria Santíssima, minha mãe, livrai-me do pecado e conduzi-me à perseverança final. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela divina virtude, precipitai do inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e nos vemos amanhã.